Tem uma coisa que eu gosto muito de ler, de buscar, de procurar, são distopias, porque mostra exatamente como o ser humano consegue se desenvolver, ter tecnologias novas, desenvolvidas, saúde, mas ainda assim deixar de lado a humanidade. E fazia bastante tempo que eu queria ler Nós, do Zamyatin, que é um autor russo, e é basicamente a faísca que existiu para histórias como 1984 e Admirável Mundo Novo, e também para essas novas histórias, essas novas distopias que a gente tem hoje, como Jogos Vorazes, Divergente e muitas outras. Então eu li Nós e a gente vai conversar sobre o que eu achei dessa história. E caso você não seja inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa seu joinha e me segue nas redes sociais, porque a gente tem que bater um papo de vez em quando em outro lugar também, não é mesmo? Bom, Nós foi escrito alguns anos depois da Revolução Russa e coincidentemente essa história se passa 1000 anos depois que uma grande revolução aconteceu e trouxe o Estado Único ao poder. E uma coisa importante que a gente precisa saber sobre essa história é que os personagens são conhecidos, as pessoas dessa sociedade são conhecidas apenas por letras e números. E o nosso protagonista se chama D503. Ele é um engenheiro responsável pela decolagem, pela criação de uma espaçonave, de uma nave que vai levar a glória do Estado Único para o espaço. Outra coisa que você precisa saber sobre essa sociedade é que existe um benfeitor. O nome dele é exatamente esse, o cara que rege essa sociedade, o cara que é responsável por tudo de bom com muitas aspas, que acontece para esses números, para esses unifes, para essas pessoas de uniforme da sociedade. Além do benfeitor, existem os guardiões, que são responsáveis por tomar conta das pessoas da sociedade. Sendo que as casas dessas pessoas são feitas de vidro. E a única oportunidade de privacidade que eles têm é quando vão ter relações sexuais, que é quando eles recebem um talãozinho rosa para fechar as cortinas. É essa privacidade que as pessoas têm. E uma coisa muito curiosa para mim nessa história é que as pessoas que fazem parte dessa sociedade, elas têm dedicação e confiança total a esse sistema, que é bizarro. Bom, eu já contei mais ou menos como é a essência dessa história, como é que é essa distopia, só que Nós é composto por 40 anotações desse personagem que eu falei pra vocês, o D503. E aí a história dele começa a mudar a partir do momento que ele conhece a I-330. Ele começa a ver coisas que ela faz que são totalmente contra o Estado Único, a esse sistema que ele segue as leis à risca, e ela é louca e vai levando ele à loucura a fazer coisas que ele nunca imaginava acontecer e conhecer um universo que ele jamais imaginava conhecer também. Então ela quebra leis e ele começa a quebrar algumas leis também. E o mais curioso é que quando ele começa a quebrar essas leis todas, ele começa a perceber o que tá fazendo, indo contra o Estado Único, aquilo que ele conhece sempre conheceu e adora. Ele diz que tá doente, que tem uma alma. E basicamente eu acho que é isso que é importante saber sobre essa história, sobre a essência da história, digamos assim. Uma coisa que eu achei muito legal nesse livro é que constantemente o personagem compara o benfeitor com as questões do cristianismo. Não que eu seja contra a religião ou coisa parecida, só que quando a gente vê toda a trajetória histórica que existe, a gente acaba percebendo que as pessoas, usando a religião, conseguiram manipular e controlar as pessoas com o cristianismo, com a religião, digamos assim. Então é uma coisa muito próxima do que você pode ver por aqui. As pessoas acham que o benfeitor é um deus, que ele é onipresente, onipotente, e é basicamente essa visão que a gente tem desse benfeitor na história. Uma outra coisa curiosa sobre essa distopia é que enquanto muitas das distopias que a gente conhece hoje, existe a questão da vigilância, de tudo ser televisionado no caso, aqui em Nós a gente acaba percebendo que não existe isso. Na verdade existe uma visão panóptica, que é onde você consegue enxergar o interior da coisa. Vide as casas de vidro que eu falei pra vocês no início do vídeo. E essa visão é totalmente promovida pela questão da tecnologia. E falando em tecnologia, a gente acaba reparando também nessa história que a tecnologia é muito mais ovacionada, muito mais preservada, muito mais querida do que a própria humanidade, digamos assim. E uma outra coisa curiosa que eu percebi, eu não sei se eu estou totalmente certa, mas foi uma coisa que eu associei enquanto eu estava lendo esse livro, que foi que existe um sistema baseado no taylorismo. Diferente das outras distopias que a gente vê, essa história é basicamente capitalista, sabe? Não tem muita coisa voltada pro comunismo. Foi algo curioso, eu não sei se eu estou totalmente certa quanto a isso, mas caso você tenha lido, me diz aqui nos comentários se você acredita nisso, se você percebeu alguma coisa desse tipo também. Então vamos falar um pouquinho sobre a narrativa. O Zamyatin tem uma
forma peculiar de escrever, sabe? Eu não vou dizer que eu amei exatamente a forma que eu vi, ou que eu morri de amores pelo livro, mas ele tem uma forma peculiar, ele dá características pra algumas coisas, pra outras nem tanto. Tem coisas que ele desenvolve super bem, você acaba conseguindo visualizar tudo. Tem outras que você não consegue entender, e aí você só vai entender mais pra frente. Então não é muito fluido, né? Na verdade, eu demorei bastante pra ler esse livro, bastante assim, uma semana e pouca, talvez, lendo outras coisas ao mesmo tempo, mas assim, eu demorei pra ler, porque não me pegou pela forma que é escrito, mas a história, sim, é muito legal de você, sabe, conhecer, entender, ver a visão da pessoa e tudo mais. Mas questões políticas, de fato, não são tão discutidas assim. Eu gostei muito, mas a forma que ele tem de escrever não é tão conquistadora, não é tão assim, te agarra nas primeiras palavras e você não pode largar a leitura, sabe? É uma coisa que você vai construindo com o tempo mesmo. Nós, em 1984, tem características muito parecidas, então a única coisa assim que difere uma história da outra na essência é a questão política, que é muito mais abordada em 1984, e a forma que a história é construída, mas existem muitas semelhanças, muitas mesmo. Uma coisa que eu preciso dizer é que Nós tem todo o mérito, tem toda, sabe, tem toda a glória que poderia ter por ser, digamos assim, a pedra fundamental da distopia. O tipo de literatura distópica que a gente tem hoje é por causa deste livro aqui, então tem todo o mérito, tem toda a glória, tem tudo sim, então merece ser lido, sem dúvidas, mas não foi uma leitura que eu morri de amores, e eu super achei que eu fosse morrer de amores, já que é distopia, e já que tem todo esse governo caótico e tudo mais. Não foi uma leitura que eu morri de amores, mas eu fiquei muito feliz de conhecer, porque foi uma das primeiras distopias, uma das primeiras histórias que impulsionaram as distopias que a gente tem hoje, que são incríveis, sabe? E eu não tiro o mérito dessa história, apesar de gostar de alguns pontos e de outros não, sabe? Valeu muito a pena a leitura. E caso você tenha lido, me diz aqui nos comentários se você gostou, o que você achou. Vamos discutir alguns pontos aí, porque é importante discutir, eu quero ouvir vocês, caso vocês tenham lido. Caso você não tenha lido, me diz aqui nos comentários também o que você espera desse livro, se você vai ler, se você não vai ler. Me diz aqui nos comentários que eu quero muito saber, ok? Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha e me seguir nas redes sociais. Até o próximo vídeo, um super beijo e tchau, tchau!